Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho aqui, telegraficamente, sobre o significado do que vocês assistiram em junho desse ano. Vocês lembram? Dia 17, 18, dia 20. E que é totalmente diferente do que vocês assistirem em julho, agosto, setembro e outubro. Por que é diferente? O que aconteceu diferente? Era gente na rua fazendo alguma coisa, protestando, né? O que se manifestou ali em junho? O que mudou molecularmente na sociedade brasileira? Por que o Brasil jamais vai ser o mesmo depois daquilo? Por que aquilo pode voltar a acontecer com frequência cada vez maior? E por que nós não podemos saber quando vai acontecer? Então, vou falar um pouquinho sobre essas coisas. Para falar sobre isso, eu tenho que falar um pouco sobre a sociedade que está emergindo no mundo nesse momento em que nós estamos vivendo. Não é? Você já deve ter escutado essa expressão, a sociedade em rede. Ou seja, o mundo está cada vez mais em rede, não é? E redes mais distribuídas do que centralizadas estão surgindo por toda parte. Para entender essa diferença entre a palavra distribuído e descentralizado e centralizado, é sempre interessante olhar esses 3 diagramas do Paul Barron, que foi um engenheiro americano, que morreu ano passado. Não é? Olha só, as bolinhas são os nodos. Se forem redes sociais, essas bolinhas somos nós, as pessoas. Não é? A maneira, elas estão no mesmo lugar nos 3 desenhos, vocês estão vendo? Nos 3 diagramas. O que muda de um diagrama por outro é a maneira como elas se relacionam, como elas estão conectadas. Então, quando a gente fala que uma sociedade em rede está emergindo, o que nós estamos dizendo é o seguinte: está ficando tudo mais assim, ó. Mais assim do que assim. Assim é muito difícil hoje em dia, né? Está tudo ou assim, né? Mas a sociedade está ficando cada vez mais distribuída, ou seja, está aumentando o número de caminhos, o número de conexões, e com isso está aumentando a conectividade, está aumentando a interatividade, né? O mundo todo está em rede, vocês sabem disso. A gente gosta de dizer que são mundos altamente conectados, a expressão ali está sendo muito usada, não é? O que é interessante, que talvez pouca gente tenha percebido, é que não é apenas um mundo, não é? Quando você distribui a rede, o mundo único estilhaça. E em termos sociais, você tem muitos mundos em rede. O seu mundo é a sua rede, o mundo de outra pessoa é a rede dela. Isso está tudo relacionado, mas não é mais como era quando você tinha a transmissão centralizada, um para muitos, que é o caso do broadcasting, não é? Quando você tem a transmissão de um para muitos. Agora, você vai saber das coisas que estão circulando lá na sua rede. Outras pessoas vão saber das coisas que estão circulando nas redes delas. Não é? Então, em termos sociais, eu tenho muitos mundos, não é? Isso é muito bacana. Agora, existe rede social desde que existe sociedade humana. A rede social não é uma coisa de agora. Rede social não é o Facebook, não é o Twitter. Rede social são pessoas interagindo. E desde que existe sociedade humana, as pessoas estão interagindo. O que está acontecendo, então, de tão significativo agora, né? O que está acontecendo de tão significativo é que está aumentando a interatividade, como nós vamos ver. E isso tem a ver com o negócio das manifestações, que eu vou falar ainda nessa pequena apresentação aqui, ó. Se vocês olharem, aqui está um pouco claro, não vai dar para ver muito bem, mas se vocês já sobrevoaram uma cidade de noite, não é? Vocês vão ver que as cidades são redes, não é? Por que elas são redes? Olha lá, a gente vê muito bem isso, né? O cara, Dubai, Frankfurt, Milão, Montreal, Pequim, Xangai. Porque elas são localidades ligadas por conexões, por caminhos. Rede é isso, não é? Só que está aumentando o número de estradas. Assim como aumenta o número de ruas numa cidade,
no espaço-tempo dos fluxos onde as redes existem, o número de caminhos está aumentando, está aumentando, está aumentando. Você chega mais rápido a qualquer pessoa, você conhece mais pessoas, a informação circula mais velozmente, está aumentando a conectividade, está aumentando, portanto, a interatividade. A diferença não é que a sociedade humana não era rede, a diferença de agora para antes, ou muito antes, é que agora eu tenho um incremento como nunca na história da interatividade. Isso muda tudo. Isso não muda só os fenômenos que a gente está observando. Olhem o que eu vou dizer agora. Isso muda a natureza do que a gente chamava de sociedade humana. As redes, elas são ambientes de interação, não são de participação. E então é importante a gente ter uma ideia do que é interação, não é? O que é interação? Qual é a fenomenologia, né? Os fenômenos que acontecem num ambiente interativo, não é? 4 deles eu sempre destaco para conversar. Um é o clustering, aglomerando, o swarming, enxameando, o cloning, imitando ou clonando, o outro crunching, que é amassando. Quando você aumenta o grau de distribuição da rede, quando você aumenta o número de caminhos, quando você aumenta as conexões, tudo isso pode acontecer. De certa maneira, tudo isso acontece. E a gente percebe quando isso acontece com grande intensidade, não é? E nós descobrimos 4 coisas importantes. A nova ciência das redes descobriu 4 coisas importantes já neste século XXI. Primeiro, que tudo que interage tende a aglomerar. Tudo que interage pode enxamear. Tudo que interage clona, copia comportamentos. E tudo que interage se aproxima, torna o mundo menor. Não é? Aí, essa conclusão é até interessante, né? Small is powerful. Você aumenta a capacidade empoderadora daquele mundo. Não é? O universo foi formado assim, por clustering, por causa da interação, sobretudo gravitacional. Todo ele foi formado por clustering. Nós vivemos hoje no supercluster de Virgem, que é o nosso endereço supergaláctico mais exato, não é? Onde está a Terra, onde está o Sistema Solar, onde está a Via Láctea e tudo mais. Bom, mas tudo que interage também pode enxamear. A palavra enxamear, o conceito é swarming, vocês estão vendo ali, swarming. Enxameando, não é? Ali é um swarming de pássaros, de estorninhos, não é? Mas esse swarming pode ser de peixes. Quando é de peixe a gente chama shoaling, olha lá. Não é? Vocês já viram isso. Quem mergulha, inclusive quem ficou dentro de um shoaling assim, sente uma coisa incrível, não é? Pessoas que mergulharam e que me contaram isso. Primeiro que nenhum peixe bate em você. E não tem nenhum peixe coordenando ali, vocês sabem disso, né? Não tem nenhum maestro, não tem ninguém dirigindo nada ali. Né? Isso é pura fenomenologia da interação. Ou com insetos, ou, esse é um termo genérico também, flocking. Ou gente, olha aí gente, dia 11 de março de 2004 em Madrid. Ou melhor, não só em Madrid, essa foto é de Madrid, mas em toda a Espanha. Quando houve lá um problema de uma informação falsa que o governo deu sobre os atentados que aconteceram nos trens, Madrid, 2004, o pessoal sabia que aquilo era falso e começou a mandar SMS. Não existia Facebook ainda, não tinha Twitter, e a turma foi pelo SMS mesmo, mandando torpedo. Ó, vamos para a rua porque isso aí é mentira e vamos em silêncio. E a Espanha toda saiu na rua. O título dessa foto, que é uma foto do jornal El País, o principal jornal espanhol, era Espanha em la calle. A Espanha toda foi para a rua. Isso teve tanta força que mudou o resultado das eleições presidenciais que aconteceram 72 horas depois. Né? Bom, ou então dia 11 de fevereiro na Praça Tahrir. Vocês lembram disso? 11 de fevereiro de 2011 foi o dia que caiu lá o ditador Mubarak. Né? Essa foi... É pena que eu não tenho o vídeo, mas uma pessoa já está me mandando o vídeo disso aqui. Para você ver como é que... É igualzinho formiguinha, como é que vai enxameando. Você olha em 1 minuto, você não vê mais o chão aqui. Né? Só a foto não dá para a gente sentir o que é o enxameamento. Por que é um enxameamento? Não é uma convocação centralizada, viu gente? O pessoal não foi para a rua,
nem naquele caso espanhol, nem nesse caso aqui, porque alguém convocou. Foi tudo comunicação assim em rede, peer-to-peer. Eu mando um torpedo para você, você manda para ela manda para ele, daqui a pouco enxameou. Só pôde enxamear porque está num ambiente com alto grau de interatividade. Madrid, no dia 15 de março de 2011, foi um enxameamento fantástico também. Aqui foi um enxameamento de um movimento que eu não sei se vocês já ouviram falar, chamado Os Indignados. Os indignados com a velha política. Os caras foram para a rua dizer, nossos sonhos não cabem nas vossas urnas. Nós não acreditamos mais nesse sistema político e ele não nos representa. E aí começou o movimento dos indignados, que não terminou, que continua até hoje. Ou então, no dia 17 de setembro de 2011, não sei se vocês ouviram falar, o Occupy Wall Street, que acabou gerando mais de 300 Occupys no mundo todo. No dia 17 de setembro, em 2011, no Zuccotti Park, em Nova York. Quando vocês olharem, tiver pouca bandeira e muito cartaz feito à mão, é muito sinal de que você pode tá tendo um swarming. Se você tiver muita bandeira de partido, muito cartaz bem feitinho, é sinal de que foi feito com muita antecedência e é sinal de que aquilo tem um caráter até mais participativo do que interativo. Estão entendendo esse detalhe? Então, quando você vê coisa rabiscada, escrita mais ou menos, pode apostar que ali está acontecendo um fenômeno interativo, ou seja, aquilo está acontecendo não porque alguém está dirigindo, alguém pode até ter desencadeado, não é? Como aconteceu aqui, São Paulo, nós também temos o nosso parque Potato Square. São Paulo, dia 17 de junho de 2013. Eu moro ali no Alto de Pinheiros, eu estava com um amigo na sala, e é uma sala envidraçada que fica de esquina, e de repente eu vejo passando gente, eu digo, Fernando, está acontecendo alguma coisa. Passou gente daqui, depois passou do outro canto, depois desceu da outra rua. Falei, isso aqui vai dar um swarming. Devia ser umas 5 horas da tarde, quando o pessoal estava indo para lá. Porque a dinâmica não era assim de uma manifestação convocada. A dinâmica era, o povo está saindo de todo lugar, entendeu? Isso aqui é um formigueiro. E foi, para quem estava lá, um formigueiro e repetiu. E quando isso aí estava acontecendo lá no Largo da Batata, em 510 cidades diferentes do Brasil, até em Rio Pomba, estava acontecendo uma manifestação semelhante. Essa manifestação é típica da sociedade em rede. Ela vai acontecer outras vezes. E ela tem coisas fantásticas que não tem nada a ver com aquela luta que a gente imaginava no passado. O povo está lá de cara feia porque ele quer lutar, destruir alguma coisa. Não, eu considero esse beijaço tunisiano que aconteceu em 2013 uma das coisas mais bonitas do mundo. Foi proibido um casal por causa da lei da Sharia, não é, da lei islâmica, na Tunísia, pegaram o casal se beijando na praça. E aí prenderam. Aí foram mais de 1000 casais e beijar na mesma praça. Que é uma ação desobediente, mas é uma ação assim muito bonita, né? Lírica. É uma ação que tem uma força incrível, não é? Em vez deles protestarem, porque não, eles simplesmente desobedeceram de uma maneira fantástica. Bom, e aí eu tenho uma série de outras manifestações da fenomenologia da interação, mas meu tempo é muito curtinho aqui, então eu queria concentrar a atenção nesses últimos segundos no seguinte. Uma sociedade em rede, ela se comporta diferente daquela sociedade que, vamos dizer, que está nos livros. Porque os livros foram escritos, os livros de sociologia, os livros de história, os livros de direito, os livros de política, eles foram escritos antes da gente ter descoberto a fenomenologia da interação. A fenomenologia da interação é descoberta da nova ciência das redes, que é uma ciência em sentido hard mesmo do termo. E essa ciência é muito nova, ela tem 17 anos. Então nós estamos tendo que rever tudo aquilo que a gente dizia que acontecia, né? A gente chegou a ensinar nas escolas que os formigueiros têm administração, que as abelhas têm rainha.
E hoje está tudo isso desmascarado pela ciência. Só que não deu tempo ainda de reciclar a nossa cabeça, a cabeça dos professores, a cabeça dos que escrevem livros. Então, quer dizer, nós estamos recebendo ainda uma informação que não está exatamente contemporânea com o nosso mundo. E isso é também muito legal, porque nós vamos ter que consertar essas explicações todas que nós recebemos. Bom, para falar muito brevemente sobre o significado disso, eu diria apenas o seguinte. Alguém pode dizer, mas teve esse negócio 17 e 18 aqui no Brasil, no dia 20 também, depois continuou. Mas o que aconteceu? Qual foi o resultado? Aconteceu e acabou. Teve algum resultado? Teve algum resultado concreto? Aí é que é a grande questão. O resultado dessas coisas nunca é um resultado assim, alcançar a obtenção de alguma reivindicação. Esse resultado é sempre um resultado molecular, ele está acontecendo na intimidade da sociedade. Não é? O Woodstock, vocês já ouviram falar em Woodstock? Aconteceu. Qual foi o resultado? Não sei. Mas eu sei que depois de Woodstock, os caras que inventaram a internet, eles pensaram com uma cabeça mais interativa. E grande parte deles estava lá em Woodstock. Eu sei que hoje, eu não acho que não seja meu papel lavar prato em casa. O Woodstock tem a ver com isso, vocês estão entendendo? Quando esses movimentos acontecem, são mudanças muito profundas, são mudanças moleculares. Não são mudanças óbvias assim, eu quero um aumento, eu quero reduzir a passagem, ainda que possa ser desencadeado por isso. É uma mudança na intimidade da sociedade. Então nós estamos tendo agora o privilégio de viver num momento em que essas mudanças estão aparecendo. Muito obrigado.